Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Lauro gravando mais um vídeo. O Espírito Santo é uma pessoa, onde prová-lo que ele é uma pessoa pelas Escrituras. É claro que uma pessoa tem sentimento, personalidade, ele fala, ele ordena, ele impede, ele testifica. Tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada. Romanos 8,16, ele testifica. Atos 16, 6, 7, onde ele impede. Atos 13, 2, onde ele ordena. Atos 8, 29, onde ele manda aproximar e dá ordem. Atos 10, versículo 20, onde diz, não duvidando, porque eu os enviei, falando para Pedro, mas aonde nós encontramos mais na Escritura sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero provar para vocês em 3 versículos da Palavra de Deus que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá? Atos capítulo de número 15, o versículo de número 22, preste atenção. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, ou seja, presbítero. O versículo de número 25, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo, ou seja, pareceu-nos bem, concordemente. Havia uma consonância é uma concordância, é estar em concórdia. Então o versículo de número agora 28 diz assim, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Pareceu bem quem? Primeiro aos apóstolos anciãos, depois pareceu bem quem? Versículo de número 25, pareceu bem, reunidos concordemente eleger a igreja com os apóstolos. E aqui pareceu bem quem? O Espírito Santo e os apóstolos. Então esse parecer que estava em uma consonância, em uma concordância, então prova existencial da pessoa do Espírito Santo. Vamos para o outro texto que as pessoas dizem que o dia de Pentecostes eles falaram na língua das pessoas legível, para que eles entendessem. Não é verdade. No capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Ponto. Se você observar, é um ponto final. Mas no versículo de número 6, nós observamos que, correndo aquela voz, o povo se ajuntou, muitas nações, e depois o Espírito Santo fez com que eles entendessem na língua deles a mensagem dos 120 que estavam ministrando. Veja bem, na verdade no começo foi línguas estranhas, desconhecida por todos, mas depois foi um milagre que foi repercutido nos ouvidos deles, interpretando pelo Espírito Santo para eles. Foi um fenômeno sobrenatural. Mas vamos observar aqui alguns textos da Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 14, 15, 16, que o povo de Samaria recebeu a promessa da salvação, mas quando o povo de Jerusalém soube que o de Samaria havia recebido a promessa, enviou João e Pedro, as quais, colocando as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. No capítulo de número 10, o versículo de número 44, diz que quando Pedro, pregando, desceu sobre eles o Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Pedro ali não tinha ninguém, eles poderiam falar em Pedro, interpretar na língua de Pedro, como Galileu, porque Cornélio era gentio, mas eles falaram em outras línguas e magnificou a Deus. No capítulo de número 19 também nós encontramos, quando Paulo encontrou 12 homens, perguntou, já recebeste o Espírito Santo como crestes? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Diz que Paulo colocou as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo,
tanto falava em línguas estranhas como profetizava, ou seja, não era uma língua conhecida. E olha que Paulo era experiente, no entanto, era língua estranha. No entanto, isso concorda com 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 2, que diz assim, olha, queridos irmãos, 14, 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de quê? Mistérios. Fala de mistério. No capítulo de número 14, nós vamos observar aqui Paulo dando ordem para falar em línguas estranhas. Olha aqui, o versículo de número 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Para que possa interpretar, se não tiver ninguém, então as pessoas não vão entender. O versículo de número 14, porque se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Aonde está aqui o desfecho disso tudo? No versículo de número 19, que diz assim, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então não foi somente Atos 2, 4 até 6, que houve essa manifestação sobrenatural, falando na língua daquelas nações. Não, foi um fenômeno de Deus. Isso pode acontecer? Claro que pode. A igreja reunida, o pregador, as pessoas orando, então chegar alguém falando em estranho, e ali está uma pessoa que é judeu, uma pessoa que é alemão, uma pessoa da Inglaterra, ou seja, e da China, e a pessoa fala línguas estranhas sem ele ter aprendido, e o Espírito Santo interpretar para o chinês, para o alemão, para o russo, na própria língua. Isso já aconteceu, nós temos fatos, isso aconteceu na história, mas a Bíblia diz, quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas em mistério fala com Deus. Em mistério. Então, existem muitas coisas que a gente aprende. O versículo de número 22 do capítulo de número 14 de 1 Coríntios, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Agora o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas, e entrarem em douto de pouco saber, ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco. Ou seja, eles não vão entender. Esse povo está falando línguas estranhas, eu estou louco. Eu não estou entendendo nada. Então é uma prova que o livro de Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 4 até 6, foi um fenômeno apenas sobrenatural do povo interpretar na língua deles. Mas no capítulo de número 4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Cornélio falou língua estranha. Ninguém interpretou que estava falando com eles, mas em línguas magnificava Deus. Atos 19, eles falavam em línguas estranhas. Paulo era poliglota, Paulo era entendido, mas nenhum deles interpretou que poderia dizer, ele está falando a nossa língua. Não, falava em línguas estranhas e magnificava Deus. Então veja bem, queridos irmãos, a Bíblia diz que quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas em mistério conversa com Deus. Só Deus entende, mas a Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Veja bem, para mim edificar alguém, eu tenho que edificar a mim mesmo. Para mim abençoar alguém, eu tenho que abençoar a mim mesmo. Se eu quero repartir alguma coisa com alguém, primeiro eu tenho que ter para repartir. Então, a Bíblia não proíbe. Paulo disse, eu não quero que vocês proíbam ninguém falar línguas estranhas. Mas quando eu for ensinar na igreja, eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento, para que o povo possa ser instruído. Você entendeu? Uma igreja que não busca avivamento pode esperar o sepultamento. Pentecoste
é uma questão de sobrevivência da igreja. Busque as experiências pentecostal. Está tão evidente como em nossos dias. Em todas as epístolas há uma conclusão, amém, menos Tiago e 3 João. E também não existe epílogo no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque cada dia Jesus batiza com o Espírito Santo e os dons é repartido no meio da igreja até a volta de Jesus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que Deus, em Cristo Jesus, possa vos abençoar. Examine as Escrituras, se julgai ter nela a vida eterna, porque disse Jesus, é ela que de mim testifica. João 5,39. A Bíblia diz, quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. João 7, 38 e 39. Veja bem, mas Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37. Tenha sede de Deus. Por isso que o profeta Amós, no capítulo número 8, versículo número 1, disse, eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. Tenha sede pela palavra de Deus. Jesus morreu, e a Bíblia diz que Deus, que nem a seu próprio Filho poupou, antes se entregou por nós, porventura com ele não nos dará todas as outras coisas? Foi uma pergunta de Paulo para a igreja de Roma. Paulo fez essa pergunta, se Deus que nem a seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós, porventura com ele não nos dará todas as outras coisas? O que Deus vai impedir de nos dar se ele deu o próprio dom, a melhor oferta que foi o seu Filho? Batismo com o Espírito Santo cura? Não, que Deus nos abençoe. Vamos orar, querido Pai. Nesta hora que os teus filhos estão ouvindo esta simples mensagem, desça sobre ele, derrama sobre eles o Espírito Santo, que haja batismo, cura e dons espirituais. Aviva a tua obra, meu Senhor, no meio dos anos, a notifica, em nome de Jesus. Amém.